Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Top 10. E no vídeo de hoje, filmes que mereciam uma sequência, mas ainda não tiveram. Hoje vamos mergulhar no mundo do cinema e falar sobre aqueles filmes que nos deixaram com um gostinho de quero mais. Sabe aqueles títulos incríveis que nos cativam, emocionam e deixam a gente na expectativa de uma continuação? Que nunca veio? Vamos explorar esses filmes amados pelo público e pela crítica, ou não às vezes, que definitivamente mereciam uma sequência, mas que por algum motivo ainda não ganharam uma continuação. Vamos relembrar essas histórias marcantes e matar um pouquinho da saudade, já que não tivemos a parte 2. Então, prepare-se para embarcar nessa jornada cinematográfica e compartilhar sua opinião sobre esses filmes, se vocês gostariam ou não de ter de volta nas telonas. Mas, antes, não espere o próximo vídeo, nem a parte 2 desse vídeo. Já vai deixando seu like, se inscrevendo, ativando o sininho e compartilhando com um amigo. Eragon, de 2006. Eragon é um filme baseado no livro homônimo de Christopher Paolini. A trama segue um jovem camponês chamado Eragon, que descobre um ovo de dragão e se torna o último cavaleiro de dragões, encarregado de derrotar um rei tirano e restaurar a paz em sua terra, Alagésia. Com direção de Stefan Fromm-Gimmer. O filme é estrelado por Ed Schlepper. Desculpa se eu falei o nome errado. Embora o longa tenha tido uma boa arrecadação de bilheteria e a história tenha um universo fantástico e interessante, o filme não foi tão bem entre os críticos, o que pode ter atrapalhado uma sequência. O Guia do Mochileiro das Galáxias, de 2005. A amada trilogia de 5 livros escrita por Douglas Adams ganhou uma aguardada adaptação do primeiro livro para o cinema em 2005. O filme recebeu críticas positivas no geral, mas não conquistou unanimidade entre os fãs dos livros, devido a algumas diferenças em relação à obra original. No entanto, a adaptação cinematográfica se limitou a este filme, apesar de ter deixado um enorme potencial para sequências e adaptações de outros livros da série. O competente elenco, que incluía Martin Freeman, Mos Def, Sam Rockwell e Zooey Deschanel, poderia ter continuado nas novas aventuras. A Origem dos Guardiões, de 2012. A animação é baseada na série de livros homônima, de William Joyce. Geração após geração, guardiões imortais como Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa e a Fada do Dente protegem as crianças do mundo da escuridão. No entanto, o bicho-papão malvado planeja derrubar os guardiões, destruindo a crença das crianças nele. Cabe a um duende do inverno frustrar os planos do vilão e salvar os guardiões da destruição. Com direção de Peter Hansen, o filme tinha potencial para uma sequência por sua premissa inteligente, mas não recebeu atenção do estúdio. Infelizmente, acho que o feat entre Jack Frost e Elsa não vai acontecer. Os Goonies, de 1985. Os Goonies é um dos filmes de aventura infanto-juvenil mais amados dos anos 80. Dirigido por Richard Donner e produzido por Steven Spielberg, o longa conquistou um grande número de fãs ao longo dos anos e se tornou um ícone da cultura pop. Desde então, a vontade do público por uma continuação, que ao longo do tempo evoluiu para uma reunião ou até mesmo um remake devido à demora, se tornou muito forte. No entanto, embora tenha havido muitos rumores e especulações ao longo dos anos sobre uma possibilidade de uma sequência, nenhum projeto concreto ainda foi confirmado. E eu acho que essa altura do campeonato, o máximo de esperança que podemos ter é um reboot? Alita, Anjo de Combate, de 2019. O filme Alita, Anjo de Combate, deixou várias pontas soltas para uma possível continuação. Dirigido por Robert Rodrigues e produzido por James Cameron, o filme foi baseado no mangá Gun, desculpa se eu falei errado, de Yukito Kishiro, e recebeu críticas geralmente positivas. O longa também conseguiu agradar a boa parte dos fãs da obra original, assim como atraiu um público novo, que anseia por uma sequência. O interesse por uma continuação também é forte entre os realizadores da produção. James Cameron e Robert Rodrigues já se pronunciaram que estão discutindo uma nova sequência. Porém, isso foi em 2013, e de lá para cá não se ouviu muita coisa sobre isso. Mas cruzem os dedos e mantenham a fé. Vai que rola, né?
Se você chegou até aqui, é porque tá gostando do vídeo e já sabe que eu vou encher seu saco, né? Pois é, já deixou o seu like? Já se inscreveu aqui no canal para ajudar a gente? Já ativou o sininho para não perder nenhuma notificação aqui do canal? Já compartilhou com um amigo para ele saber quanto esse canal é bom e quanta coisa diferente ele vai aprender? Bem, se não, pode fazer isso agora. É o seu momento de brilhar. Não precisa esperar a sequência. A Origem, de 2007. Esse thriller de ficção científica que segue Don Cobb, um ladrão que entra nos sonhos de outras pessoas para extrair segredos valiosos do subconsciente delas. No filme, ele é contratado para implantar uma ideia na mente do seu rival, mas acaba tendo que lidar com suas próprias memórias e traumas. Com um elenco estrelar, liderado por Leonardo DiCaprio, mas contando com nomes como Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Tom Hardy, dentre outros, e com a direção do Christopher Nolan. O filme teve uma bilheteria lucrativa, mas ainda assim, o estúdio não mostrou interesse em uma sequência. E mesmo que demonstrasse, com o sucesso atual do elenco e do próprio diretor, uma sequência é tão improvável quanto o diretor dar uma real explicação sobre o filme. Constantine, 2005. A trama acompanha a trajetória de John Constantine, um exorcista e detetive de coisas paranormais. Ele se vê envolvido em uma batalha maligna quando ajuda uma policial a investigar um suposto suicídio da sua irmã gêmea e descobre segredos sombrios. O elenco é estrelado por Keanu Reeves, Rachel Weisz, Shia LaBeouf, Tilda Swinton e muito mais. Porém, os fãs podem se animar, porque de todos da lista, Constantine é o que mais está próximo de ter uma tão esperada sequência. Ou não, mas de acordo com uma declaração dada pelo diretor Francis Lawrence, em 2022, a Warner Bros. Teria confirmado que o segundo filme estrelado por Keanu Reeves está em andamento, mas com a greve dos roteiristas foi atrasado e, por enquanto, é isso que temos. Jumper, de 2008. O filme de ficção científica, dirigido por Doug Liman, é baseado no romance homônimo de Stephen Golding. A história gira em torno de David Rice, um jovem que descobre ter a habilidade de se teletransportar para qualquer lugar do mundo. Ele usa esse dom para escapar de sua vida difícil e explorar o mundo, mas logo se vê sendo perseguido por uma organização secreta que caça Jumpers. Como as pessoas com essa habilidade são conhecidas. O elenco da trama é estrelado por Hayden Christensen, Samuel L. Jackson, Rachel Bitson e Jamie Bell. Embora o longa tenha tido uma boa arrecadação de bilheteria e a história tenha deixado uma abertura para uma continuação, ele não foi tão bem entre os críticos, o que pode ter atrapalhado uma sequência. Por outro lado, o protagonista Hayden Christensen brilhou em Star Wars como Anakin, fazendo com que o retorno do filme, com sua participação, pudesse atrair mais fãs. Será? E aí, o que você acha? Edward Mãos de Tesoura, de 1991. O filme é uma ótima fábula sobre o modo como o mundo encara o diferente. Ao mesmo tempo em que o personagem gera curiosidade por todos, também há um temor sobre quem ele é e o que pode fazer. É uma mensagem que diz muito sobre o período em que ele foi lançado no início de 1990, e o que nos faz imaginar como se encaixaria a esses tempos mais radicais que vivemos hoje em todo o mundo. E o curioso é que o longa ganhou uma continuação em quadrinhos em 2015 e mostra Kim, a personagem vivida por Winona Ryder, contando para sua neta o que ela viveu ao lado daquela figura tão peculiar que simplesmente desapareceu da vida de todos depois de ser acusado de assassinato. A jovem fica encantada por aquilo tudo e decide ir atrás de Edward, vivido por Johnny Depp, encontrando-o isolado e ainda usando suas mãos para fazer arte. Então, uma sequência para os cinemas poderia muito bem adaptar essa trama das HQs. Curtiram a ideia? Eu sim, adoro esse filme. Uma Cilada para Roger Rabbit, de 1988. Dirigido por Robert Zemeckis, Uma Cilada para Roger Rabbit se destacou por sua impressionante combinação de live action e animação, bem como por reunir personagens de desenhos animados diferentes e de estúdios diferentes em uma única produção. Essa abordagem inovadora conquistou tanto o público quanto a crítica, resultando em um sucesso estrondoso. Desde o lançamento do filme, muitos têm ansiado por uma sequência que continue a explorar e expandir o rico universo apresentado na obra original. Além disso,
Com os avanços tecnológicos contínuos, novas possibilidades se abrem para a mistura de live action com animação, tornando a ideia de uma sequência para esse clássico do cinema uma proposta plausível e empolgante. Porém, espera-se que os efeitos, no mínimo, se igualem ao de 1988, não é mesmo? Mas seria interessante. Muito obrigada, gente, por terem chegado comigo até aqui. E aí, gostou do vídeo? Você concorda com essa lista? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça de deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar com o amigo. E agora, não tem mais links na descrição. O máximo que a gente pode fazer foi colocar o nome dos sites do qual a gente tirou os textos. Mas enfim, não vou arrumar encrenca com o YouTube. Então é isso. Tchau!